A paz do Senhor Jesus, igreja. Deixa eu te deixar uma palavra para sua reflexão. Quando a gente fala na Bíblia, casa de Deus, casa de oração, nós estamos se referindo ao templo de Jerusalém, que foi realmente a casa consagrada pelo próprio Deus. É por isso que Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ele está falando do templo de Jerusalém. Mas nós cremos que todo local que a gente consagra a Deus, seja uma loja, seja um galpão, e ali a gente faz a nossa igreja, digamos assim, onde a nossa igreja se reúne para adorar a Deus, nós cremos que tem a mesma importância como tinha no tempo de Israel o templo de Jerusalém. Nós cremos que também podemos chamar de casa de Deus. E nós cremos que ali é um lugar santo. Então tem palavras que a gente fala para os nossos familiares dentro de casa, a mulher grita com o marido grita com a mulher, que nós não teríamos coragem de fazer o mesmo dentro da casa de Deus. Tem roupa que muito crente usa dentro de casa, que certamente, que dorme com certo tipo de roupa, que certamente não teria coragem de usar essa roupa dentro da casa de Deus. Tem coisas que fazemos, tem erros que cometemos, atitude que tomamos em nossos lares, que certamente não teríamos coragem de fazer na casa de Deus. Então, teoricamente, a casa de Deus é muito mais santo do que a nossa casa. Eu creio que você vai concordar comigo. Mas interessante, a casa de Deus recebe, a gente pode levar uma pessoa que está no lesbianismo, no homossexualismo, ela é bem recebida. E na nossa casa, muitas das vezes, ela não pode entrar. Por quê? Eu tenho uma filha que é lésbica. Ela mora com a menina, ela tem 20 anos. Eu já falei tanto para ela como para a menina, minha filha é criada na presença de Deus, que isso é abominável aos olhos do Senhor. Deus não se agrada desse tipo de relacionamento. Todavia, isso não significa que eu tenho que maltratá-la, virar as costas. Minha filha vem na minha casa, a menina que mora com ela vem. Um dia eu falei para minha filha, olha, minha filha reclamando, me chamando de preconceituoso. Eu falei, filha, eu chamei a menina que mora com ela, eu falei, eu trato vocês mal? Não, seu Cláudio, o senhor nunca me tratou mal. Eu não concordar com o que vocês vivem, a forma de vocês viver, não significa que eu não possa amar vocês. A prova disso é a maneira que eu trato vocês. Agora, eu não posso abrir mão da minha fé. Eu não posso abrir mão da palavra do meu Deus. É como eu falei para minha filha, se você um dia quiser fazer uma chamada... Hoje em dia tem, né, cerimônia, né? Eu não vou chamar de casamento. Essa cerimônia religiosa, 2 homens, 2 mulheres. Eu falei, se um dia você fizer isso, filha, mulher com mulher, não me convide que seu pai não vai. Não, pai, não vou, porque eu estaria concordando e você sabe que eu não concordo. Então eu recebo elas na minha casa, vou na casa delas, mas elas sabem da minha opinião. Então, eu não desprezo. Porque no tempo de Jesus, muitos crentes hoje cometem o mesmo erro para os fariseus. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles desprezavam os pecadores. E Jesus não. Jesus dava atenção, Jesus entrava na casa de pecador. E os fariseus se sentiam tão santos que discriminavam Jesus por essa atitude. A gente vê que muitos cristãos não sabem lidar com pessoas, por exemplo, de uma religião de matriz africana. Tratam as pessoas como se elas fossem verdadeiros demônios. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Isso não é amor. Certa vez eu estava no portão da minha casa e estava vindo 3 pessoas todas de branco, acredito que estava vindo do candomblé. E em caminho contrário estava vindo 4 jovens da igreja, 4 moças com a Bíblia na mão. E quando aquelas moças passaram por aquelas pessoas vindo do candomblé, essa foi a palavra que elas usaram: o sangue de Jesus tem poder. E aquelas pessoas não revidaram, não arrumaram confusão, mas vieram conversando entre si. E eu estava ouvindo tudo isso. O que nós fizemos? Para que tudo isso? E quando elas passaram próximo onde eu estava, eu disse, Jesus ama vocês. E elas falaram, Jesus te ama também. Então como que eu vou ganhar essas almas para o reino de Deus agindo dessa maneira? Desprezando, ofendendo. Muitos cristãos, muitos, ainda não entenderam o que é amar o próximo. Pregar o evangelho a toda criatura.
Como eu vou pregar o evangelho para uma pessoa por exemplo, do candomblé, se eu trato elas como se fossem verdadeiros animais, besta feras? Então muitos têm que entender o que é o evangelho ainda, para depois pregar. Vai ter muita gente que por falta do amor verdadeiro vai ficar de fora. Se acha tão santo que acha que estão achando que é até mais santo do que o próprio Senhor Jesus. Era o que os fariseus viviam no passado. E os pecadores que eles desprezavam se arrependeram e foram salvos. E eles foram para o inferno. Cuidado. Deus te abençoe.